Hoje, a nossa palavra, ela tem um texto, eu vou pedir já desculpa, porque eu não ministro muito a palavra, eu tenho uma característica de professor, e eu não sei se tem algum professor aí, tem o pastor Marcos, é professor, alguns, e a gente começa a movimentar muito, interagir um pouco, então, se eu fugir um pouco aí, você pode ir me falando, tá? Para eu poder não mudar aí não mudar muito. Nós estamos vivendo o ano da identidade na nossa igreja, irmãos. O ano da identidade. Eu tenho certeza que você já foi ministrado por uma palavra aqui nessa igreja, falando sobre a identidade que Deus traz sobre os seus filhos, as características de discípulos, né? E hoje a nossa palavra, ela, né, vai falar sobre isso também, a identidade restaurada pela graça. E o nosso texto básico vai estar lá em 2 Samuel 9, de 1 a 13. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Eu quero ler com os irmãos, vai estar projetado aí. Leamos. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Grave isso, irmãos, Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: eu, teu servo, fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor.
Eu quero te louvar, ó Pai, porque em meio a tantas dificuldades, ó Pai, o Senhor tem conduzido a nossa casa, ó Pai. Senhor Deus, eu sou limitado, Deus. Eu sou limitado, eu sou pecador, Senhor Deus. Mas usa apenas como instrumento, Senhor Deus, para transmitir a Tua palavra. Aquela palavra que o Senhor já ministrou ao meu coração, Senhor Deus, para ministrar a Tua igreja, Senhor Deus. Que a Tua igreja, ó Pai, tenha coração fértil, coração aberto, ó Pai, a receber a palavra que é do Senhor, Pai, que não é a minha e é para a glória do Senhor, Senhor Deus. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma palavra que ela é tremenda, essa passagem, esse relato histórico de quem foi Mefibosete. Nós temos então um nome, e eu gostaria que você gravasse esse tema, e até pedir para os meninos colocarem: identidade restaurada pela graça. Identidade restaurada pela graça do Senhor. Para a gente poder entender como que Deus faz isso e como que Ele fez isso na vida de Mefibosete, a gente precisa só entender um pouquinho o contexto. Quem foi Mefibosete? Quem era Mefibosete? Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho do rei Saul, neto do rei Saul, filho de Jonatas. Mefibosete era um príncipe, filho do príncipe. Mefibosete era da linhagem real, ele vivia no palácio. Mefibosete tinha tudo. Mefibosete tinha pessoas que serviam, servos que serviam. Mefibosete tinha pessoas que protegiam, que proviam ele. Ele tinha sua identidade definida. Eu sou um príncipe. Eu sou neto do rei. Eu sou filho do príncipe Jonatas. E nesse momento, nessa situação, Saul guerreando as batalhas, e algo acontece para mudar de uma hora para outra a vida de Mefibosete. Meus irmãos, a Bíblia é linda porque ela fala da vida real, do que acontece conosco todos os dias. Algo aconteceu com Mefibosete, algo aconteceu que mudou a vida dele de uma hora para outra. O que aconteceu com Mefibosete? Segundo Samuel 4:4, vai ter um relato do que acontece com Mefibosete para mudar a vida dele de uma hora para outra. Entenda, Jonatas, vou ler para vocês, segundo Samuel 4:4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Israel que Saul e Jonatas havia morrido. Ou seja, Mefibosete tinha 5 anos, e de repente o seu avô e o seu pai morto na guerra, morto em batalha. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou ele cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos de idade. E quando seu avô e seu pai, o rei, morre, a sua ama se desespera, porque era costume no Oriente, quando um rei é derrotado, o que quem derrotou o rei vai fazer? Ele vai eliminar toda a descendência daquele rei. Ele vai eliminar toda a possibilidade de alguém pleitear o reino. E Mefibosete era filho direto ali de Jonatas. Então ele corria perigo. E aí a ama pega Mefibosete e ela quer salvar ele, ela quer tirar ele dali. Ela não sabe nem para onde ela vai, mas ela precisa tirar ele dali. E aí ela, na pressa, derruba e Mefibosete fica manco. Meus irmãos, de uma hora para outra, de príncipe, eu agora não tenho lar, eu não tenho casa, eu estou aleijado, eu não ando, eu não tenho para onde ir, e eu tenho 5 anos de idade.
é uma mudança de uma hora para outra. A minha atividade principal sou bombeiro militar aqui em Brasília, e eu já tive a infelicidade de ver muitas mudanças de uma hora para outra. Mudanças na vida de pessoas, mudança na vida de famílias, de uma hora para outra. Aquela pessoa que estava indo para o seu trabalho numa segunda-feira, e aí de repente um acidente muda a vida daquela pessoa. Aquela pessoa que andava, aquela pessoa que falava, outrora não anda mais, não fala mais. Aquela família que estava estruturada agora está desestruturada, porque perdeu um ente querido. Seu pai morto, o rei morto, e quem matou o rei procurando Mefibosete. E aí então, a Bíblia vai falar que Mefibosete, foi para Lodebar. Lodebar é uma cidade esquecida. Já a gente vai falar um pouco sobre Lodebar, mas agora tive que ir para algum lugar, fugido para me esconder, porque senão eu poderia ser morto. A minha identidade é destruída. Mefibosete perde a sua provisão e a sua proteção. Quem vai me proteger? Meu pai está morto. Meu avô está morto. As pessoas querem destruir o reino dele. E eu, com 5 anos, como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então, aquela identidade, inclusive, que é da criança, está sendo construída, é destruída. Eu não sei mais quem eu sou. Outrora eu tinha quem me servia, agora eu não tenho mais. Outrora eu tinha onde dormir, agora eu não tenho mais. A identidade de Mefibosete é destruída, irmãos. Destruída. E nesse contexto, ele vive em Lodebar. Ele vive em Lodebar. E a identidade dele é tão destruída que no versículo 8 do capítulo 9 de 2 Samuel, olha como ele se apresenta quando ele é chamado diante do rei. Olha só, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como Mefibosete agora se enxerga. Eu não passo de um cão morto. Eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde ficar, eu não tenho o que comer. Aquele que era príncipe, aquele que vivia no palácio, agora ele se olha como um cão morto. Mefibosete tem a sua identidade totalmente destruída, irmãos. E por muitas vezes, nós temos deixado situações destruir a nossa identidade de filho, a nossa identidade de filho do rei. E nessa noite eu quero te convidar a gente pensar, quando a gente começa a imaginar a vida de Mefibosete não tem uma passagem que fala exatamente a data, mas calculando ali, ele ficou em torno de Lodebar, em torno de 20 a 25 anos. Até o rei mandar chamá-lo, ele ficou em torno desse período, 20 a 25 anos. E aí, dentro desse período, como que foi a vida de alguém que era príncipe, agora não tem o que comer, passou a ser como um cão morto. Era assim que Mefibosete se enxergava. Mas o rei mandou chamar Mefibosete. O rei mandou chamar Mefibosete. Meus irmãos, nós vivemos, por vezes, em situações que podem querer quebrar a sua identidade e você não vê saída para nada. Mefibosete não sabia quando, ou como, ou nem tinha talvez mais esperança. Mas em um momento, o rei manda chamar Mefibosete. O rei manda chamar Mefibosete. E eu gostaria de refletir com vocês em 4 aspectos da história de Mefibosete, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor, nosso Pai, quer falar ao seu coração. Primeiro ponto é
preserve a sua identidade. Preserve a sua identidade. O inimigo, meus irmãos, ele é astuto. Ele é astuto. Ele não vai lidar da mesma forma comigo, do jeito que ele vai lidar com você. Ele sempre vai querer quebrar a nossa identidade, porque quando eu não consigo mais me enxergar como filho, eu não consigo mais buscar o meu pai, eu não consigo reconhecer a voz do meu pai, eu não consigo reconhecer a voz do rei, porque eu não sei mais quem eu sou. Então nós precisamos aprender a preservar a nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos amados, cuidados e protegidos. E aí Mefibosete se enxerga assim, ó: quem é o teu servo para que preocupes como um cão morto como eu? Olha só como a identidade de Mefibosete foi destruída, foi aniquilada praticamente. Então, o que a gente precisa entender com esse texto? Meus irmãos, preservem a sua identidade. Saiba que o Senhor, Ele pagou um preço caro, um preço de sangue, por você e por mim, para que os nossos pecados fossem remidos lá naquela cruz. Ele veio para nos salvar. Então você hoje é filho do Senhor. Essa é a nossa identidade. E nós temos buscado, nós temos estudado, nosso pastor tem trazido vários estudos sobre a identidade do Filho de Deus, que somos chamados, as características da nossa identidade. Então, cuidado com a visão que você tem de si mesmo. Cuidado com a visão que você tem de si mesmo. Como Deus te vê. Deus te vê como um filho amado. Mas por muitas vezes você, a gente não está se vendo assim. Eu estou me vendo como um pagador de boleto, como alguém que precisa terminar um curso, terminar minha faculdade, fazer um concurso, conseguir alguma coisa, conseguir um marido, conseguir uma esposa, ter um filho, alguém que só está procurando algo, procurando uma bênção, mas não está entendendo que eu não posso procurar essa bênção, eu tenho que procurar o abençoador, que é o Pai, que é o nosso Deus. Então, qual que é a visão que você tem de si mesmo? Isso é muito importante. Mefibosete, ele perdeu a visão do que ele tinha dele mesmo. Ele passou a se enxergar como um cão, que não tem aonde deitar, não tem o que comer. Então, nós precisamos preservar a nossa identidade. Nós precisamos preservar a nossa identidade. E durante esse ano todo, nós temos falado sobre identidade, Nós cantamos sobre identidade. Nós cantamos sobre aquilo que nós somos. Nós cantamos sobre o que é nosso Pai, o que o nosso Pai faz conosco, para que nós possamos ter essa identidade. Então preserve a sua identidade. Não deixe que situações, pessoas ou o inimigo venha apresentar algo para poder quebrar a sua identidade, porque ele vai fazer isso. Ele faz. Como eu falei aqui, o inimigo é astuto. Ele vai tentar olhar para você e ver como eu posso fazer para poder quebrar a identidade dele. E quando ele quebra a nossa identidade, meus irmãos, é pela graça do Senhor. Pela graça nós podemos ser reconectados, restabelecidos e renovados em nossa identidade, como ele fez com Mefibosete. Mas daqui a um pouco a gente vai falar um pouco mais. Eu queria comentar mais um segundo passo, um segundo ponto, cuidado com os Zibas. Quem foi Ziba nesse contexto aqui? Ziba era o servo de Saul. Ziba administrava a casa de Saul, o rei. E a partir do momento que o rei foi morto, Ziba sobreviveu e continuou ainda administrando alguns bens. Se a gente continuar o relato, Mefibosete, um dos filhos de Saul, o único que sobreviveu, ele assumiu o reinado de Israel. Davi foi coroado como rei da tribo de Judá, mas Mefibosete, ele foi o rei, sucessor de Saul.
seu único filho que sobreviveu. Então Ziba continuou, mas eu gostaria de te chamar a atenção sobre a ação de Ziba. Olha o que Ziba e como Ziba responde. Como Ziba responde ao Davi. Em 2 Samuel 9:3, perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Davi está perguntando se tem alguém, tem algum irmão, tem algum sobrinho, tem algum tio, tem alguém da família. Aí Ziba pega e fala: ainda há um filho de Jonatas, um aleijado, um manco. O que Ziba está fazendo? Qual que é o nome de Mefibosete? Ele nem fala que, olha, existe Mefibosete, ele é filho de Jonatas, não. Ziba falou: ó, tem um aleijado, tem um manco aí, que não serve para nada, que já está abandonado, que nem quer saber de nada disso não. Ziba apresenta o defeito para Davi, e não o que Davi perguntou. Davi perguntou: existe alguém da família? Davi não perguntou se existia alguém da família alto, existe alguém da família baixo, existe algum guerreiro, existe alguém que eu possa aproveitar para comandar os meus exércitos, existe alguém que é sábio para poder me auxiliar nas minhas decisões políticas, para governar alguma coisa, para administrar? Não, Davi não perguntou isso. Davi perguntou: existe alguém? E Ziba fala: existe um aleijado. Meus irmãos, Ziba, a gente precisa tomar cuidado com alguns Zibas. A gente precisa tomar cuidado com quem nós estamos nos relacionando, com quem estamos permitindo acessar o nosso coração, com quem nós temos partilhado, porque o nosso coração ele tem que ser protegido, ele tem que ser guardado, e o inimigo ele vai usar, e ele usa pessoas, para poder às vezes mostrar o teu defeito, e Deus não quer saber do teu defeito, Deus quer saber do seu coração, Deus quer saber de você, Deus está interessado em você, se você é aleijado ou não, se você tem limitações ou não. Ele não perguntou isso, mas Ziba foi lá e apontou o defeito. Ziba era mesquinho e mentiroso, Ziba queria continuar administrando. Davi pega agora e transfere a administração, continua Ziba administrando, mas para Mefibosete. Davi falou: você vai cultivar, você vai plantar, e a partir de agora todos os seus filhos e os seus servos serão servos de Mefibosete. Ziba não queria que Mefibosete voltasse. Então ele fala: não, tem um aleijado aí, Davi, tem um aleijado aí, rei, não conta com ele não. Será que você está se relacionando com alguns Zibas? Como é que eu posso identificar? Peça orientação a Deus, peça orientação a Deus. Ziba mentiu, Ziba articulou sempre para quebrar o relacionamento de Mefibosete com Davi. Samuel 16 vai falar uma ação clara de Mefibosete para destruir, uma ação clara de Ziba para destruir Mefibosete. Acompanha comigo aqui, em uma atividade de confronto, de batalha. Mal Davi tinha passado pelo alto dos montes, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas pastas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montada para a família do rei. Os pães e as frutas serão para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar aqueles que ficarem exaustos no deserto. E o rei perguntou: aonde está Mefibosete?
neto do seu senhor. Respondeu Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acreditava que os israelitas lhe restituirão o reino do avô. Olha só o que Ziba fez. Ziba falou para Davi que Mefibosete não tinha ido acompanhar ele na batalha, porque ele ficou em Jerusalém acreditando e articulando com os israelitas para destronar Davi. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. O seu caráter, ele é inabalável na presença do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado. Então, o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrada-se de mim. Ou seja, ele articulou, ele falou para Davi que Mefibosete não tinha ido, ele estava, tentando derrubar. Então Davi, infelizmente, deu ouvido a Ziba e tirou tudo aquilo que ele tinha entregado para Mefibosete, passou agora para Ziba. Meus irmãos, tomem cuidado ao ouvir algo de alguém. Tomem cuidado ao julgar alguma ação que você não tem conhecimento. Nós precisamos ter temor e tremor em Deus. Mefibosete, o relato vai falar aqui mais à frente, ele tinha ficado. E Ziba enganou Mefibosete. Precisamos estar atentos aos Zibas que estão ao nosso redor. Mefibosete perdeu tudo aquilo que lhe pertencia novamente, porque Ziba o enganou. Isso está relatado em 2 Samuel 16. Em 2 Samuel 19, olha o que aconteceu com Mefibosete. Quando Davi retorna da batalha, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia que o rei voltou em segurança. Mefibosete estava esperando o seu rei. Mefibosete estava na sua casa, orando, jejuando, pela chegada do Senhor, pela chegada do seu rei. Quando chegou em Jerusalém, encontrou com o rei e lhe perguntou: por que não foi comigo, Mefibosete? Davi perguntou: por que não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Seu servo Ziba. Então, meus irmãos, Ziba queria ficar com os bens, com a glória, com o poder, com a influência, sei lá mais o que. Ziba enganou, Ziba mentiu, Ziba profanou o seu senhor, que era Mefibosete. E Mefibosete perdeu. Então nós precisamos tomar cuidado com os Zibas. Essa passagem, ela nos mostra muito isso. Ela nos demonstra que eu preciso proteger o meu coração. Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer para você também é entendendo Lodebar. O que é Lodebar? Lodebar é uma cidade. 2 Samuel 9:4 diz, o rei Davi perguntou: aonde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é uma cidade distante um pouco de Jerusalém, que não tinha significância nenhuma naquele tempo.
Era uma cidade esquecida. Lodebar significa terra seca, terra infrutífera, deserto, irmãos. Deserto. E foi para lá que Mefibosete foi ao sair fugido das garras do rei que tinha matado seu pai e o seu avô. Deserto, irmãos, deserto. Mefibosete viveu lá. Mefibosete foi levado a um lugar esquecido, sem importância. Mas eu gostaria que a gente pensasse que tem coisas que Deus vai tratar com você só no deserto, irmão. Só em Lodebar. Só em Lodebar. Deus vai tratar com você só em Lodebar. Porque é lá que Ele quer te moldar. Lá é que Ele quer te mostrar algo que em outro lugar Ele não mostraria. Você não teria como passar. Mefibosete viveu em Lodebar. Viveu em Lodebar. E eu não sei hoje como está a sua vida. Se você está em Lodebar, se você está vivendo no deserto, se você está vivendo num local ruim, se você está em Jerusalém, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Mas com certeza em algum momento você já passou, porque Deus nos trata em Lodebar. Nos trata em Lodebar. Eu estive em Lodebar, irmãos. Eu estive em Lodebar. Eu prestei meu concurso para o Corpo de Bombeiros daqui de Brasília em 2011. Em 2011 eu tinha 27 anos de idade. Eu fui convocado a assumir o meu cargo em 2013. E em 2013 eu tinha 29 anos de idade. No meu concurso, a regra do jogo era que eu teria que ter apenas 28 anos de idade para entrar no concurso. Ora, qual a data de aferição de idade? Deveria ser na inscrição do concurso, mas o meu não foi. E eu tive meu cargo retirado. Eu passei na prova, eu passei em todas as fases, mas quando eu fui assumir, eu perdi. E aí eu entrei na justiça, e aí esse processo seguiu, eu consegui uma liminar para poder entrar no curso de formação. Então eu fiz o meu curso de formação, comecei a trabalhar como um militar, um bombeiro na rua, salvando pessoas, conhecendo, entendendo. E em dezembro de 2015, publica no Diário Oficial do Distrito Federal: Valmir Alves Cotrim, excluído do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Meus irmãos, eu perdi o que eu tinha conquistado, mas Deus precisava me tratar. Eu perdi meu emprego, e eu estava de serviço. E agora? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer? Eu tenho filho, eu tenho a filha, eu tenho minhas filhas, eu tenho uma família, eu tenho conta para pagar. Mas Deus me leva a Lodebar, a um deserto onde Ele precisava me tratar. E esse meu deserto, irmãos, levou 7 anos. 7 anos. 7 anos para que eu pudesse, para a glória do Pai, receber o convite do rei e voltar a assumir meu cargo. Aonde está você hoje, irmãos? Talvez você está vivendo em Lodebar, mas Deus quer te falar hoje para você não desistir, para você persistir, porque foi isso que Mefibosete fez. Foi isso que Deus tratou meu coração. Não desista, persista, porque é no momento certo, Valmir, era no momento certo, meu filho. Eu perdi muitas coisas, meus irmãos, muitas coisas, mas para a glória do Senhor, Ele reestruturou a minha identidade, Ele refez a minha vida,
Ele me tirou de um lugar de deserto e trouxe agora para Jerusalém, para poder estar próximo do Pai, próximo dEle. Na verdade, a gente nunca fica longe, não é para ficar longe, mas esse momento é um momento de deserto. Deus não quer que você viva a sua vida inteira em Lodebar, irmãos. Então entenda o processo que você tem vivido. É você que sabe, é o seu coração. Entrega o que você precisa entregar para o Senhor. Ele tem te chamado para você não desistir. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Não sei se você já leu esse livro. Mário Simões, um pastor, tive a honra e a oportunidade de vê-lo, conhecê-lo pessoalmente, abraçá-lo, ser ministrado por ele. Ele escreveu esse livro. O pastor Lincoln já falou muitas vezes sobre ele. Numa sentada você consegue ler. Numa sentada, irmãos. Num domingo antes do culto. E eu vou usar porque eu nunca tive sinusite. Eu nunca me tratei com sinusite. Meus irmãos, na sexta-feira agora eu estava no hospital com diagnóstico de sinusite. Passei a tomar antibiótico. E foi na sexta-feira que o pastor Lincoln confirmou comigo. Almir, traz a palavra à tua igreja. Meus irmãos, o inimigo, ele age na nossa vida. Nós aprendemos que Jesus foi tentado. Jesus sofreu as tentações do inimigo, quanto mais eu e você. Eu fui ao médico, estou me tratando, estou tomando antibiótico, mas a coriza ainda está pesada. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Meus irmãos, eu não sei aonde você está vivendo, mas Deus te convida, não desista, persista, resista, porque desistir não é opção, porque Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de Mefibosete. Mefibosete passou lá seus 20 a 25 anos em Lodebar, até o rei mandar chamá-lo. E aí é o quarto ponto que eu gostaria de tratar com você. Pela aliança, o rei nos chama. O rei nos chama. Pela aliança, o rei nos chama. Capítulo 9, versículo 5 vai falar: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Irmãos, quando o rei te chama, a sua vida muda. A sua vida muda. A sua vida sai de um estado de deserto, de um estado de escassez, para um local de vida, um local de abundância. E Deus te chama, o rei te chama. Capítulo 7, ele fala: não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Só um pouquinho por aqui, o que isso nos fala? Isso é a graça pura e simples do Senhor. Mefibosete não fez nada para Davi para poder merecer que o rei chamasse, mas por que Davi chamou Mefibosete? Por causa da aliança. Por causa da aliança que ele tinha com o seu pai. Davi fez uma aliança com Jonatas. Jonatas fez uma aliança com Davi. Saul, à época, querendo matar Davi, Davi sendo ungido, ou que ia ser ungido rei, Davi queria matar Saul queria matar Davi, e aí Jonatas e Davi eram muito amigos, e Jonatas falou: não, eu vou, se qualquer coisa, se meu pai for fazer algo, eu vou te avisar, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. E assim mesmo Davi também fez essa aliança com Jonatas, e Jonatas falou: caso eu venha perecer, caso eu venha morrer, você, Davi, vai cuidar da minha família, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar da minha casa. E Davi assim o fez uma aliança, e por causa da aliança, meus irmãos, o rei mandou chamar Mefibosete. Então nós somos chamados
por causa da aliança. E hoje nós temos uma aliança de Deus com Jesus Cristo, que pagou um alto preço por você e por mim. E por causa da aliança, nós somos conectados ao Pai. Nós somos conectados ao Pai, meus irmãos. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à mesa, sempre à minha mesa. Meus irmãos, Mefibosete sai de Lodebar, sai de um deserto e agora passa a viver no palácio, comendo à mesa do rei. À mesa do rei. À mesa do rei. Isso pelo pacto que Davi e a aliança que Davi fez com Jonatas. Meus irmãos, não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou Deus nos ame menos. Não é por mim, não é por Mefibosete, não é por você, é pela aliança do Senhor. Deus nos ama não pelos nossos méritos, Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Deus nos ama não pelo que somos ou que temos, Deus nos ama apesar do que somos, irmãos. Somos pecadores, somos limitados, nós somos limitados, e Deus nos ama mesmo assim. Deus entregou o seu Filho amado, por mim e por você, irmão. Ele quer que você esteja sempre à mesa. Isso é graça, e quando Ele faz isso, Ele restabelece a identidade de Mefibosete. Ele restabelece a identidade de Mefibosete, porque Mefibosete não tinha onde comer, não tinha o que comer, onde dormir. Agora come à mesa do rei e vai ser tratado como um dos seus filhos. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Um dos seus filhos. Meus irmãos, Absalão, Salomão, imagina, agora eu vou sentar à mesa do filho do rei, dos filhos do rei, está lá, pensar nessa cena, aí chega Mefibosete, e agora tem Salomão, agora tem Absalão, agora tem Joabe, um grande comandante do exército de Davi, está lá, e ele está sentado à mesa do rei. Você é filho, você é filha, você vai sentar à mesa do rei. É isso que Deus tem para nós, porque não por você, não por mim, porque somos pecadores, somos limitados, mas por causa da aliança, por causa da graça do Senhor, que cobre a minha vida e a sua vida, meus irmãos. Eu falei que eu sou professor, né, também. E como professor, eu tento fazer algumas aplicações práticas. Eu queria pedir uma licença rápida para vocês, chamar Eduardo. Eduardo, faz favor aqui. Eduardo, Alan, faz favor aqui. Cauã, faz favor aqui. Pega 3 cadeiras para mim, por favor. 3 cadeiras. Meus irmãos, a mesa do rei, pela graça do Senhor, ela nos abençoa, ela limpa e ela nos nivela pelo sangue do Senhor. Pode coloca aqui assim, aqui assim, bem na frente, bem na frente. Quem era Mefibosete? Mefibosete era alguém que estava aleijado, que tinha deficiência, que tinha limitações. Mas à mesa do rei, essas limitações, elas são sanadas, irmãos. Elas são sanadas. Mefibosete
não anda. Mefibosete não consegue chegar à mesa de uma forma natural, como eu, como você. Mas Deus não olha a minha limitação, não olha a sua limitação. Ele quer o seu coração, Ele quer você. Alan, pega nas minhas costas. Eduardo, pega na minha perna. Cauã, vai pegar na minha outra perna aqui e eu vou para o meio. Eu vou para o meio, tá? Vou para o meio. Senta aqui, Eduardo. Senta aqui, Cauã. Obrigado, Alan. Pode ficar por aí, mas... Meus irmãos, quem é o aleijado aqui na mesa? Quem é o aleijado aqui na mesa, irmãos? É isso que Deus vai fazer e faz contigo. Ele vai lavar os seus defeitos, Ele vai lavar os seus pecados, porque Ele pagou um preço de sangue. Ele morreu na cruz por mim e por você. Então não é você sendo aleijado, não é você tendo as suas dificuldades. Deus vai lavar e Ele vai te tirar. Ele vai te tirar de Lodebar e Ele vai te levar à mesa. E a mesa aqui, ó, quem é o aleijado? Meus irmãos, é uma palavra profética. Obrigado, Cauã. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Alan. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei como você chegou aqui, quais as dificuldades que você teve para poder chegar aqui, mas Deus sabe. Quem precisa ouvir isso, não desista, persista, porque na mesa, meus irmãos, Deus sabe e Deus vai limpar e vai nivelar. Deus vai perdoar os nossos pecados. Mefibosete passou a comer à mesa todos os dias. Mefibosete passou a comer na mesa todos os dias. Todos os dias. O Pai te chama para assentar à mesa, porque na mesa tem lugar para você. Eu quero convidar a equipe de louvor para poder subir, porque tem lugar na mesa, meus irmãos. Eu não sei se você está afastado na mesa do Senhor, porque talvez você esteja em Lodebar, mas Deus quer te tirar de Lodebar, Deus quer te trazer para a mesa, e talvez hoje você não sabe mais o que é estar à mesa. Como é gratificante escutar o seu pai, o rei, falar contigo. Tem lugar na mesa, meus irmãos. Tem lugar na mesa. Eu não sei se por acaso alguém nunca sentou à mesa do Pai. E nesse momento eu quero orar por você, que talvez nunca sentou à mesa do Pai, e quer nesse momento se achegar. Deus está te convidando para sair de Lodebar e vir para Jerusalém, aonde é a mesa do rei, aonde você vai comer, aonde você vai ser protegido, aonde você vai ser guardado. Meus irmãos, tem lugar na mesa. A mesa é do rei, a mesa é do seu pai. Basta você se achegar hoje. Hoje ele já fez o convite para você. A aliança do Senhor. Ele morreu por você. Ele já te chamou. Talvez eu vou ser paralisado ainda por alguma limitação, mas ele te chama. Ele te chama. Ele te chama. E se nessa noite tiver alguém que nunca se assentou à mesa, o Pai te chama. Meus irmãos, Deus
pagou um preço pela sua vida e pela minha vida. E Ele te convida. E se você há tempos talvez então também não senta à mesa, não sente esse primeiro amor,